A paz do Senhor Jesus estejas convosco. Mais um devocional aqui do canal Devocionando, para falarmos da Palavra de Deus. E nesse devocional a gente vai falar da minissérie, de mais um capítulo aqui, com um personagem, na verdade uma heroína, chamada Abigail, da minissérie As Heroínas de Deus, da Bíblia, E essa personagem, ela foi muito importante na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Então, que você possa escutar, entender e saber que assim como Deus deu sabedoria e fé para ela, assim também possa ser na nossa vida. Então, se você possa se espelhar nessa história, tá bom? Deus abençoe sua vida. Você compartilhe, você deixe seu gostei aí, que mais pessoas possam, escutar esse devocional, tá bom? Para que o Evangelho seja propagado. No nome do Senhor Jesus. Então vamos para o conteúdo. Após a vinheta. Nesse momento, a gente começa a falar sobre essa personagem chamada Abigail. Está relatado lá em 1 Samuel, capítulo 25. A palavra de Deus vai dizer que Abigail é um exemplo raro de equilíbrio. Porque ela era bonita, com a sua beleza, inteligência, mas agia com a fé também, ação e coragem. Ela atuou como uma ponte de paz entre Davi e Nabal, que era o seu esposo. Davi ainda não era rei nessa ocasião. E essa atitude dela salvou muitas vidas. Mas a história vai falar que, contudo, Nabal, que era rico, tinha muito dinheiro, mas ele era insensato e arrogante. E Davi era o ungido que Deus tinha preparado para assumir o trono de Israel, de Judá. Mas ainda não era rei, não estava vivendo. Ele estava fugindo porque muitos diziam que ele fazia mais coisas do que o próprio rei da época, que era Saul. E por isso Saul ficou com ciúme e queria matar Davi. E Davi vivia fugido por isso. Abigail era a esposa de Nabal, Ela era sábia e prudente, E ela nos dá lições, na sua vida de sabedoria em meio aos problemas, aos caos, Que hoje quem aqui não tem problema, E os caos que nós passamos. Isso está relatado lá nos versículos 14 e 19. Abigail, a sua sabedoria, agiu rapidamente ao saber do perigo, porque Davi, ele ia de encontro com ela e Nabal. E ela entendeu a situação, porque Davi pediu ajuda a Nabal,
Aí Nabal se recusou. E ela elaborou uma solução. Ela teve uma estratégia e aplicou essa estratégia. Deus deu essa estratégia para ela. Porque Deus ele nos chama para nós sermos pacificador em meio a uma situação de guerra. Né? Isso está lá no livro de Mateus 5, as bem-aventuranças. Quando Deus fala que bem-aventurados os pacificadores, pois deles é o reino dos céus. E nós podemos entender que isso está relatado lá em Mateus 5,9, tá? Segundo ponto, a coragem. Isso está lá em versículo 20 e 31 de 1 Samuel. Abigail, ela enfrenta Davi com respeito. Ela sabia quem Davi era, mas ela enfrentou com Davi com respeito, mas também com firmeza, lembrando do seu propósito, que Davi ele tinha um propósito, que Deus tinha ungido ele para ser rei, e um rei tem muitas responsabilidades, né, na sua... E aí ela aplica isso com coragem, e ela confronta através da sua humildade, com amor, que desarma a ira. Ela desarmou a ira que Davi estava ali, né? Isso está no versículo 23 e 24. Abigail se mostra diante de Davi e assume a culpa por essa atitude do seu esposo e muda o coração do guerreiro, ou seja, ela mudou o coração de Davi através da atitude dela e do respeito de, né, falar, não, nós estamos errados, nós fomos errados, mas se você fizer isso, você também vai estar errado. Sua atitude mudou tudo. Ponto 4. Deus honra. Deus honrou a sua fidelidade. Isso está em versículo 36 a 42. E aí Deus ele opera através de uma situação. Nabal morre, né, de forma súbita por causa da sua arrogância, né, e da sua insensatez. O livro de Provérbios fala que o que acontece com a insensatez, né? E Deus muitas vezes até Paulo falou que os Gálatas muitas vezes eram insensatos, né? Mas Abigail, ela através dessa morte de Nabal, ela eleva, né? Ela é elevada como esposa de Davi. E ela se torna esposa de Davi. Então nós podemos ver que Deus agiu em favor daqueles que o temem. É uma aplicação muito boa, porque Deus ele recompensa a fidelidade, né? E a justiça, né? Quando nós... E a conclusão dessa história, desse devocional, é que nos ensina que o caráter da fé e sabedoria são mais valiosos do que status ou riquezas. Essa foi uma mulher usada por Deus, ela foi usada para evitar uma tragédia e mostra uma direção para Davi, ou seja, isso é uma aplicação para o nosso dia. Reagimos diante de um conflito, estamos dispostos a ser, né, em meios ali para ser um instrumento de paz. Temos usado palavras com sabedoria
E aí, confiando que Deus ele vai agir, porque ele é justo sempre. E ele favorece a nossa postura. Tá bom? Fique com esse devocional. Curta, compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal para que mais conteúdos possam estar vindo. Amém? Deus abençoe sua vida grandemente. A paz. Shalom para vocês.